Mulher encontra a carteira de um milionário na rua enquanto procurava emprego. Ela liga para devolvê-la, porém quando ele a vê, algo incrível acontece. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. A chuva fina caía sobre Belo Horizonte enquanto Gabriela caminhava apressada, tentando se proteger debaixo de um jornal dobrado. Seus sapatos gastos pisavam nas poças formadas no calçamento irregular do centro da cidade. Era sua quinta entrevista de emprego em uma semana, e mais uma vez a resposta tinha sido negativa. Vamos entrar em contato. Aquela frase que ela já sabia traduzir como um não educado. Havia 6 meses que Gabriela deixara a pequena cidade do interior de Minas, onde crescera sob os cuidados dos avós Antônio e Conceição. Depois que Dona Conceição adoecera, os remédios consumiram as poucas economias da família. Foi quando Gabi decidiu tentar a sorte na capital mineira, certa de que encontraria oportunidades. A realidade, porém, mostrava-se bem diferente de seus sonhos. 3 meses de aluguel atrasado, murmurou para si mesma, enquanto contava os últimos trocados no bolso. Mal daria para a passagem de volta para o pequeno apartamento que dividia com 2 desconhecidas no bairro industrial. Gabriela se abaixou para amarrar o cadarço desgastado do tênis, quando algo chamou sua atenção. Uma carteira de couro marrom, elegante demais para aquela calçada cinzenta. Olhou para os lados, mas não havia ninguém que pudesse tê-la perdido. Com as mãos trêmulas abriu o objeto. Seus olhos se arregalaram. Dentro havia mais dinheiro do que ela jamais tinha visto reunido. Notas de R$100 perfeitamente organizadas, cartões de crédito dourados e platina e documentos com o nome de Renato Mendonça. Aquele nome não lhe era estranho. Uma rápida olhada nos cartões de visita confirmou. Era o fundador da Mendotech, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Meu Deus, sussurrou imaginando como aquele dinheiro resolveria todos os seus problemas imediatos. Poderia pagar o aluguel atrasado, comprar comida decente, talvez até enviar uma ajuda aos avós. Mas algo na criação que recebera falou mais alto. Lembrou-se do avô Antônio dizendo que caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Com um suspiro profundo, guardou a carteira na bolsa surrada e pegou o celular com pouca bateria. Entre os cartões de visita, havia um número pessoal. Alô? Respondeu uma voz grave e impaciente do outro lado. Boa tarde, eu... Encontrei uma carteira que acredito ser do senhor Renato Mendonça, Gabriela disse, com a voz trêmula. Um segundo de silêncio absoluto se seguiu. Onde você a encontrou? A voz agora demonstrava surpresa genuína. Na Avenida Afonso Pena, perto do Parque Municipal. Posso deixá-la em algum lugar para o senhor? Não. Ele a interrompeu bruscamente. Venha ao meu escritório, agora. Renato passou o endereço e antes que Gabriela pudesse explicar que estava sem dinheiro para o táxi, ele desligou. Ela olhou para o último bilhete de ônibus que tinha e, respirando fundo, tomou o rumo do imponente edifício comercial no bairro de Savassi, uma das áreas mais nobres da cidade. Ao chegar ao vazio do andar, Gabriela sentiu-se completamente deslocada. Tudo ali parecia brilhar. O mármore, os espelhos, as secretárias de roupas impecáveis. Seus jeans desbotados e a camiseta simples denunciavam que ela não pertencia àquele lugar. Senhor Mendonça, a moça da carteira está aqui, anunciou a recepcionista com um olhar de desconfiança. A porta do escritório se abriu e um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e olhos intensamente azuis, surgiu. Renato Mendonça vestia um terno sob medida que contrastava com o semblante cansado e os olhos marcados por olheiras profundas. Parecia carregar um peso invisível sobre os ombros. Entre, disse ele, indicando o escritório com um gesto. Gabriela entrou hesitante no escritório amplo, onde uma vista panorâmica de Belo Horizonte se desdobrava através das janelas do chão ao teto. Entregou a carteira para Renato, que a examinou rapidamente. Está tudo aqui, ele constatou surpreso. Há R$15.000 em dinheiro nessa carteira. Eu sei, respondeu Gabriela, mantendo o olhar firme, apesar do nervosismo. E mesmo assim você me ligou para devolvê-la. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de curiosidade.
Renato a observava como se estivesse diante de uma raridade. O dinheiro não era meu, ela disse simplesmente. O empresário indicou uma cadeira à sua frente e Gabriela sentou-se sentindo as pernas tremerem. Perguntou seu nome, de onde vinha, o que fazia em Belo Horizonte. Sem perceber, ela se viu contando toda a sua história. Os avós que a criaram depois que a mãe a abandonara ainda bebê, a vida simples no interior, os estudos conquistados com bolsas, a vinda para a capital em busca de oportunidades, as entrevistas fracassadas, o aluguel atrasado. Por que não pegou o dinheiro? Renato perguntou, ainda intrigado. Ninguém saberia. Eu saberia, respondeu Gabriela, com uma simplicidade que o desconcertou. Algo naquela resposta pareceu tocar Renato profundamente. Ele se levantou, foi até a janela e permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se tomasse uma decisão. Tenho uma proposta para você, disse finalmente, virando-se. Preciso de alguém para cuidar do meu filho, Lucas. Ele tem 5 anos, pagarei 3 vezes mais do que você ganharia em qualquer emprego que estivesse procurando. Gabriela arregalou os olhos. Aquilo parecia surreal demais. Mas o senhor nem me conhece. Por que confiaria seu filho a mim? Intuição, respondeu ele. E depois de ter perdido a fé na honestidade das pessoas, você acaba de me dar um motivo para reconsiderar. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e uma mulher elegante entrou acompanhada de um menino pequeno, de cabelos escuros e olhos tão azuis quanto os do pai. O garoto tinha uma expressão séria demais para sua idade, como se carregasse uma tristeza profunda. Este é Lucas, apresentou Renato. Filho, cumprimente a senhorita Gabriela. O menino apenas olhou para ela sem dizer uma palavra, agarrado à mão da mulher que Gabriela descobriu ser Marlene, a governanta que cuidava da casa há décadas. Lucas não fala muito desde... Renato hesitou, com um nó visível na garganta. Desde que perdemos Helena, há 2 anos. A governanta explicou discretamente que Helena, esposa de Renato, sofrera um acidente em uma viagem de helicóptero. Desde então, Lucas havia se fechado em seu próprio mundo, com pesadelos frequentes e sem estabelecer conexão emocional com ninguém. Já tinham contratado 3 babás especializadas. Todas desistiram. Senhor Mendonça, eu não tenho formação para lidar com... Não quero mais especialistas. Ele a interrompeu. Quero alguém com coração. Gabriela olhou para Lucas, que a observava com curiosidade. Algo naqueles olhos tristes a lembrava de si mesma quando criança, da sensação de abandono que conhecia tão bem. 3 dias depois, Gabriela estava diante do portão eletrônico da mansão no Belvedere, um dos bairros mais exclusivos da cidade. Carregava apenas uma mala velha com seus poucos pertences. Foi recebida por Marlene, que lhe mostrou a casa enorme, mas estranhamente fria, como se o luxo não conseguisse preencher o vazio deixado pela ausência. Seu quarto ficava ao lado do de Lucas. Em sua primeira noite, Gabriela acordou assustada com gritos. Correu para o quarto do menino e o encontrou debatendo-se na cama, em meio a um pesadelo. Shh, está tudo bem. Estou aqui, murmurou, sentando-se na beirada da cama e acariciando seus cabelos. Lucas acordou sobressaltado, olhando-a com medo. Mas em vez de se afastar, como fazia com as outras babás, permitiu que ela seguisse acariciando seus cabelos até adormecer novamente. Era quase madrugada quando Renato apareceu à porta, preocupado com o barulho. O que aconteceu? Perguntou Renato, com um olhar preocupado ao ver Gabriela sentada na cama do filho. Ele teve um pesadelo, mas já está dormindo de novo, sussurrou ela, afastando-se com cuidado para não acordar Lucas. No corredor, Renato confessou que aquela era a rotina de quase todas as noites. Lucas gritava, chorava e geralmente demorava horas para voltar a dormir. As outras babás chamavam por mim ou por Marlene, disse ele intrigado. Você é a primeira que ficou com ele, completou Gabriela. É o que eu faria por qualquer criança assustada. Percebendo a exaustão de Renato, ela o convenceu a voltar para seu quarto, prometendo cuidar de Lucas caso acordasse novamente. Quando o empresário saiu, Gabriela pegou seu cobertor e um travesseiro, estendendo-os no chão ao lado da cama do menino. Na manhã seguinte, Lucas acordou surpreso ao vê-la dormindo ali. Você não foi embora,
ele murmurou, com a voz rouca de quem pouco a usa. Eram as primeiras palavras que dirigia a ela. Gabriela sorriu. Prometi que ficaria, não foi? Nos dias que se seguiram, ela quebrou a rotina rígida que governava a casa. Em vez de refeições silenciosas, começou a contar histórias durante o jantar. Onde antes havia aulas formais de etiqueta, agora havia pintura com os dedos e massa de modelar. Lucas, acostumado à rigidez de uma educação elitizada, parecia florescer com aquela simplicidade. Certa tarde, Renato chegou mais cedo do trabalho e encontrou algo que não via há muito tempo. Seu filho rindo enquanto tentava fazer um bolo com Gabriela, ambos cobertos de farinha na cozinha que raramente era usada pela família. "Papai, olha!" exclamou Lucas, erguendo as mãos cheias de massa. "A Gabi está me ensinando a fazer o bolo da vovó Conceição." Renato ficou paralisado. Não apenas pelo uso da cozinha de forma tão casual, mas principalmente por ouvir o filho falando com entusiasmo. Seus olhos encontraram os de Gabriela, que sorriu timidamente enquanto limpava um pouco da farinha do rosto. "Desculpe a bagunça, Sr. Mendonça. Prometo que limparemos tudo. Não se preocupe com isso", respondeu ele, com a voz embargada pela emoção. "E, por favor, me chame de Renato." Nas semanas seguintes, Gabriela começou a perceber mudanças sutis no comportamento de Renato. Ele chegava mais cedo, participava das brincadeiras com o filho, sorria com mais frequência. Certa noite, depois que Lucas dormiu, convidou-a para tomar um chá no terraço. "Como você conseguiu?" perguntou ele, observando as estrelas sobre a cidade iluminada. "Consegui o quê?" "Trazê-lo de volta. Os melhores psicólogos infantis tentaram e falharam." Gabriela refletiu por um momento, a xícara quente entre as mãos. "Talvez porque eu entenda o que é crescer sem mãe. A diferença é que Lucas tem um pai maravilhoso que o ama. Só precisava redescobrir isso." Algo no olhar de Renato mudou naquele momento. Não era mais apenas gratidão, mas uma admiração profunda. Talvez até mesmo o início de algo mais intenso que nenhum dos dois ousava nomear. Um sábado ensolarado trouxe uma ideia de Gabriela. Um piquenique no Parque das Mangabeiras. Renato, sempre ocupado com reuniões, surpreendentemente cancelou todos os compromissos para acompanhá-los. O empresário observava, fascinado, como seu filho corria pela grama, perseguindo bolhas de sabão que Gabriela soprava. "Corre, papai!" gritou Lucas, puxando-o pela mão. E para espanto de todos, inclusive dele mesmo, Renato Mendonça, o poderoso CEO da Mendotech, correu. Descalço na grama, com a camisa social arregaçada, correu atrás do filho como se os anos de formalidade empresarial nunca tivessem existido. Quando finalmente caíram exaustos sobre a toalha do piquenique, os três riam juntos. Foi nesse momento que aconteceu. Lucas gargalhou abertamente pela primeira vez desde o acidente. Um som puro, cristalino, que preencheu o ar como música. Renato congelou, seus olhos marejados encontrando os de Gabriela. Naquele instante, soube que estava completamente apaixonado por ela. À noite, depois de colocar Lucas na cama, Gabriela encontrou Renato no escritório, contemplando uma fotografia de Helena. "Ela era linda", comentou Gabriela com genuíno respeito. "Sim, ela era", concordou Renato com um suspiro. "Sabe o que é mais estranho? Hoje foi a primeira vez em 2 anos que pensei nela sem sentir aquela dor aguda. Apenas saudade e gratidão pelo tempo que tivemos." Na semana seguinte, incentivada por Marlene, que observava tudo com olhos experientes, Gabriela aceitou o convite de Renato para jantar. Quando ele sugeriu um restaurante refinado, no topo de um dos edifícios mais luxuosos da cidade, ela hesitou. "Posso sugerir um lugar diferente?" perguntou timidamente. Para surpresa de Renato, ela o levou a uma simples barraca de cachorro-quente no Mercado Central, frequentada principalmente por estudantes e trabalhadores ao fim do expediente. Ali sentados em banquinhos de plástico, sob luzes fluorescentes e rodeados pelo burburinho animado das pessoas comuns, Renato se sentiu mais leve do que em qualquer restaurante estrelado que já frequentara. "Por que me trouxe aqui?" perguntou, mordendo o cachorro-quente preparado na hora. "Porque aqui você é apenas Renato, não o CEO da Mendotech", respondeu ela com simplicidade.
E eu sou apenas Gabriela, não a funcionária. A barreira invisível que os separava começou a ruir. Ele confessou como a perda de Helena o havia transformado em um pai ausente, mergulhado no trabalho para fugir da dor. Ela compartilhou sua infância no interior, as histórias do avô Antônio e as receitas da avó Conceição, o abandono da mãe que nunca conheceu, os sonhos simples que cultivava. Tenho medo, admitiu Gabriela, enquanto caminhavam pela Praça da Liberdade depois do jantar. De quê? De que isso não seja real. De que eu acorde amanhã e descubra que mundos tão diferentes não podem realmente se encontrar. Renato parou sob um antigo lampião, tomou as mãos dela entre as suas e, num gesto surpreendentemente natural, beijou-a. Um beijo suave, cheio de promessas não ditas, que selou algo que ambos já sabiam há semanas. À medida que o relacionamento florescia, Renato começou a entender que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias ou no império empresarial que construíra. Gabriela o ensinava sem perceber o valor da autenticidade, da simplicidade, do amor genuíno. E Lucas, testemunha silenciosa daquela transformação, parecia renascer a cada dia. 3 meses depois, Gabriela sugeriu uma viagem para que Renato e Lucas conhecessem a pequena fazenda onde crescera, nos arredores de Tiradentes. Longe dos arranha-céus de Belo Horizonte, hospedados na casa simples dos avós de Gabriela, com chão de cimento queimado e paredes de adobe, Renato descobriu uma nova definição de lar. Viu seu filho correndo atrás das galinhas no quintal, subindo em árvores frutíferas com os primos recém-descobertos, ouvindo as histórias fantásticas do velho Antônio à luz do fogão a lenha. Viu Gabriela ajudando a avó a preparar queijo na pequena queijaria artesanal, seus cabelos presos num lenço colorido, as mãos hábeis trabalhando com a destreza de quem cresceu fazendo aquilo. Na última noite da visita, sentados na varanda sob um céu estrelado como só o interior proporciona, Renato percebeu que nunca se sentira tão completo. "Casa-se comigo?" perguntou, sem qualquer elaboração romântica, apenas a verdade crua de um coração rendido. Gabriela não respondeu imediatamente. Em vez disso, chamou Lucas, que brincava com um carrinho de madeira feito pelo avô Antônio. "O que você acha, Lucas? Você gostaria que eu fosse morar com vocês para sempre?" O menino sorriu, aquele sorriso novo e radiante que havia substituído os olhos tristes de outrora. "Você já mora no meu coração, Gabi", respondeu ele, com a sabedoria que só as crianças possuem. O casamento aconteceu 2 meses depois, numa cerimônia simples realizada num campo florido, próximo à fazenda dos avós de Gabriela. Lucas, vestido de pajem, carregava as alianças com orgulho. Antônio e Conceição, vestidos com suas melhores roupas domingueiras, não cabiam em si de felicidade. Marlene chorava discretamente, pensando em como Helena aprovaria a mulher que devolvera a alegria à sua família. A recepção reuniu 2 mundos que pareciam incompatíveis. Executivos da Mendotech, em trajes formais, conversavam animadamente com os moradores da região, trocando histórias e descobrindo que, no fundo, não eram tão diferentes assim. 6 meses após o casamento, numa tarde de domingo, enquanto Renato preparava um churrasco no jardim da mansão, uma habilidade recém-adquirida que o enchia de orgulho, Gabriela apareceu com uma expressão misteriosa. "Tenho uma surpresa", anunciou ela, entregando-lhe um pequeno embrulho. Dentro da caixinha, um sapatinho de crochê branco, minúsculo, feito pelas mãos da avó Conceição. Os olhos de Renato se encheram de lágrimas, enquanto Lucas, curioso, se aproximava. "O que é isso, papai?" "É um presente para o seu irmãozinho ou irmãzinha que está crescendo na barriga da Gabi", respondeu Renato com a voz embargada. Lucas arregalou os olhos, processando a informação. Então, num impulso, abraçou Gabriela pela cintura e, pela primeira vez, disse as palavras que ela secretamente esperava ouvir. "Eu te amo, mamãe." Naquele momento, o círculo se fechou. Uma carteira perdida havia unido 3 corações feridos pela vida, permitindo que formassem uma nova família, não baseada em laços de sangue, mas em escolhas diárias de amor, respeito e honestidade. Da janela da cozinha, Marlene observava a cena com um sorriso cúmplice, como se sempre tivesse sabido que aquele final feliz era inevitável. Afinal,
O destino tem um jeito curioso de juntar as peças certas no momento certo, transformando perdas em encontros, dor em cura e acasos em milagres. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Gabriela, Renato e Lucas tenha tocado seu coração. Se você se emocionou com essa narrativa sobre segundas chances e amor verdadeiro, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Todos os dias, compartilhamos novas jornadas que mostram como o amor pode transformar vidas. Então fique à vontade para explorar nosso conteúdo e encontrar sua próxima história favorita. E não se esqueça, queremos muito saber sua opinião nos comentários. O que você achou dessa família que o destino uniu através de uma carteira perdida? Nos vemos amanhã com mais uma história que vai aquecer seu coração.